Abra os olhos para o que estão te vendendo. Será que no mundo das propagandas tem espaço para todos? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. E hoje vamos tratar de um assunto que tem extremada relevância na sociedade, no Brasil. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Gerson Cardoso Gersinho, e hoje esse tema vai ser muito fantástico para ser tratado, porque nós temos também uma participante, uma entrevistada fantástica, que tem muito a nos ensinar, né? Falar sobre publicidade nesse contexto de sociedade capitalista, que prega uma ditadura da beleza, que escolhe quais são os corpos que devem ser vistos, que devem ter humanidade, é muito importante, né? E sem mais delongas, passemos então à apresentação de nossa ilustríssima convidada, e quem fará as honras, Bel Becker, por favor. Marina Arguelles é formada em jornalismo, atualmente publicitária, que trabalha com estratégia de conteúdo digital para agências de publicidade, além de ser modelo. Seja bem-vinda, Marina. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo ótimo, bem-vinda. Bem-vinda à gravação, ao nosso programa, ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui para tratarmos desse assunto que é de extrema importância, como dissemos no início, né? Bem-vinda. Sinta-se à vontade e em casa. Marina, que eu não sei se eu pronunciei seu sobrenome direito, foi Arguelles. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu dei uma empacada, mas eu preciso pronunciar Arguelles. É assim? Pode ser Arguelles. Então, ela falou assim, tá tudo certo, tipo assim, não tenta de novo não, que pode piorar. Pelo amor de Deus. Você sabe o que é louco disso tudo? É porque eu não tô nem acostumada mais a falar tanto meu sobrenome, porque eu já falo só letrando. Quem trabalhou em call center, né? Aí eu fico A de água, R de rato, G de gato, de uva. Aí eu tenho que só letrar pra todo mundo. A gente vive no contexto, Mari, que é perverso no sentido de padronizar corpos. A concepção de beleza é uma ideia muito perversa que a gente vivencia, principalmente numa sociedade diversa, numa sociedade de origem colonial, que determina qual corpo deve ter visibilidade ou não, né? A gente percebe o quanto o padrão brancocêntrico europeu termina sendo utilizado na perspectiva universalizante, mas ele não abarca todos os tipos de corpos. Uhum. Principalmente quando a gente tem uma sociedade que prega o que é belo, o que é feio, juntamente com concepções patriarcais que terminam controlando também os corpos femininos. E eu queria saber de você quais são os desafios enfrentados no campo da publicidade para combater a discriminação algorítmica, né? No que diz respeito ao aspecto da corporeidade física das pessoas. Infelizmente, a gente sabe que os algoritmos, eles são essas sequências de passos determinado para praticar uma decisão e são manipulados por pessoas. Essas pessoas, elas trazem consigo valores, esses valores que terminam dialogando com as discriminações estruturais da nossa sociedade. E quando tem uma pessoa lida como obesa, será que realmente há uma entrega da publicidade? Há, de fato, um interesse nessa contratação? Eu concordo, né, que a gente acaba, digamos assim, sofrendo, né, com essa questão da padronização, isso desde sempre, não só na publicidade, mas acho que no comportamento da sociedade, nos filmes, e eu acho que quando eu comecei a trabalhar com a publicidade, eu vi isso de uma forma muito mais dura e mais cruel, mais perversa. E hoje, enquanto estrategista de conteúdo, enquanto profissional que trabalha indicando influenciadores, indicando estratégias para esses influenciadores dialogarem também com a comunicação da marca, eu acho que o meu papel, né, e também dos profissionais de publicidade de uns tempos para cá, é abarcar, né, todos os perfis, todos os corpos, né, abrir a nossa comunicação para um viés muito mais plural, tanto que quando a gente monta uma campanha, dificilmente você consegue enxergar aquele padrão eurocêntrico do início ao fim da campanha. A gente pensa em diversidade, em pluralidade de cores, de corpos, né? Porque é isso que a gente precisa apresentar para a sociedade, porque a publicidade é um reflexo, né, do que estamos vivendo hoje em dia e não dá para a gente não acompanhar isso. A gente está vendo que as discussões estão mudando, seja numa escola ou seja numa empresa, num banco. E, com certeza, a publicidade tem que trazer isso muito forte para que as pessoas se vejam, se sintam representadas e para mostrar também que a marca quer falar a linguagem dessas pessoas que também já estão avançando. Eu estou aqui dando uma lida num projeto de lei que foi elaborado recentemente. A gente tem uns 3 projetos de leis que falam sobre a questão da discriminação em razão da aparência, que era o primeiro projeto, e agora a gente tem já um novo projeto, que é o PL 1276 de 2021, apresentado pelo PT, que fala sobre o crime em razão de preconceito pelo peso corporal
relacionado à obesidade. E o que eu tenho visto é que, assim, eu não sei se você sentiu isso também, mas a gente tem propagandas distintas, né, na televisão, na internet. Você está sentindo que está tendo maior inclusão, especialmente para pessoas plus size? Ou isso daí é uma realidade paralela, tem distinção, é uma engana-trouxa? O que você está sentindo em relação a isso? Eu sinto, são duas coisas, né? Eu sinto que sim, há essa abertura, até quando eles montam castings para convidar pessoas para fazerem parte de determinada propaganda e tudo mais, e aí eles sempre abrem para uma pessoa gorda, seja homem, seja mulher. Só que do outro lado, você também tem que observar que tipo de pessoa gorda é essa que eles querem colocar. Se é aquela pessoa caricata, que vai ser aquela pessoa engraçada, né? Se for no caso de um ator, né, para algum comercial, ou se vai ser aquela pessoa naquele corpo mais de curvas, que muita gente até discute se é de fato plus size ou se é o mid size, né? Se é um padrão, digamos assim, mais americano, né? Como a gente entende que lá são outros tipos de corpos, assim como aqui no Brasil a gente também tem vários tipos de corpos. Então, ainda assim, por mais que eles abram, né, para pessoas gordas, ainda não conseguem incluir a todos, né? Porque existem gordos maiores, né? Existem gordos menores, existem as pessoas que não se encaixam nem em um nem em um outro lado. Espera um pouco. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não curtiu, aproveita para curtir, se inscrever e ativar o sininho. Nós temos outros conteúdos como estes aqui no canal do Papo Juriscast. Nós estamos também no Google Podcast, no Spotify e no Instagram é o @Papo Juriscast. E também a gente precisa entender como é que essa marca quer se mostrar através dessa pessoa gorda. Então, ela quer que a pessoa seja loira, que tenha um perfil mais padrão, né? Então a gente discute isso. E eu falo como alguém que já mandou fotos para casting, e eu falo também como alguém que trabalha nos bastidores da publicidade, né? A minha área não é aquela área decisiva para contratação. A gente faz o levantamento de perfis. Olha, eu acho que esse perfil determina que pode falar dessa forma com determinada marca. Ele pode fazer uma determinada estratégia. A gente indica os nomes dos influenciadores, né? Mas a parte do casting, da contratação, de até modelos, não passa por mim, só que eu vejo, assim que eu vejo. Você trouxe uma questão interessante. A gente faz a sugestão de influenciadores, a gente percebe também uma própria mudança nessa dinâmica do mercado. No primeiro momento, a gente tinha a própria mídia fazendo esse papel de convencimento, de publicidade, isso terminou se alargando para as plataformas digitais. A gente percebe justamente que nessa própria ótica neoliberal, de estímulo positivo, compre, use aquela marca, você termina entrando nessas redes, você termina também sendo cooptado pelo próprio algoritmo que vai te levar a consumir determinado tipo de produto, mas o que a gente percebe enquanto, por exemplo, consumidor, enquanto pessoa que está assistindo, que as pessoas com obesidade, as modelos plus size, não estão ainda efetivamente na mídia aberta, né? Nas TVs abertas, e sim tem um nicho mais voltado para as plataformas digitais, por exemplo, as redes sociais. Você acha que a sociedade da gente ainda não está aberta a acolher essa pessoa que faz parte da realidade, como o Vininha trouxe aí no início da fala dela, corresponde pessoas com obesidade a 50% da população, mas ainda é invisibilizada, o que leva a, de fato, escolher determinado tipo de perfil que vai adentrar a sua casa através da TV aberta e que você pode acessar nas redes sociais. Apesar do que também redes sociais é uma das formas de você mais obter hoje venda de produtos, porque assim, o petróleo da atualidade são dados. E quanto mais seguidores você tem, mais fácil de você chegar àquele perfil de consumidora final que a marca pretende, né? E eu vejo isso assim de uma forma muito delicada, porque de fato as marcas elas não vão escolher qualquer perfil, né, de pessoa gorda para colocar ali para representá-las, né? Então é como se ainda estivéssemos num grande período de teste, embora esse período ainda esteja caminhando a passos lentos, né? Mas ainda chegaremos lá. Só que assim as pessoas ainda estranham muito uma pessoa gorda, por exemplo, tomando um suco mais saudável para uma marca, porque elas acham que se você é gordo, elas têm que chegar lá e opinar, ei, por que você não faz uma dieta? Por que você não aproveita e toma esse suco para você perder peso? Então, as pessoas, né, que já foram reflexo de toda essa sociedade patriarcal, essa sociedade de culto ao corpo, também não é de uma hora para outra que elas vão virar essa chave. Então, já que a publicidade foi responsável por tanto dano mental, né, que nós temos, então cabe também a essa publicidade não só esperar o feedback do público, porque às vezes o público pode ser que demore 100 anos
para aceitar que vai ter uma pessoa gorda de roupa de academia bebendo suco saudável. Eu acho que cabe também, é um papel da publicidade, das marcas, dizer assim, olha, vamos agora colocar esses perfis para vocês, né, independente do que vocês achem, porque a gente já causou, né, muito transtorno quanto à questão do corpo, quanto à questão da marca, porque antigamente você acordava, você olhava para o outdoor, você saía de casa, olhava para o outdoor e você falava, nossa, tem uma calça jeans tamanho P, beleza. Aí você tava ali na rua, aí tinha um bus door com uma mesma foto da calça jeans tamanho P. Quando você chegava no trabalho, suas colegas estavam com calça jeans tamanho P. Como é que você vai acreditar que aquilo não é o certo, que aquilo não é o padrão? Entende? Então, às vezes, você que também foi vítima de todo esse preconceito, você, sem querer, tá lá na internet também criticando aquele corpo gordo, dizendo assim, nossa, que estranho, causa estranheza, né? Eu não tô achando que, não vou dizer aqui que, ai, tá tudo lindo, maravilhoso, porque isso é uma mudança, até para mim, sabe? Então, a gente é produto desse meio e a publicidade tem uma grande responsabilidade de mudar esses perfis e não só esperar que a sociedade aceite, porque do mesmo jeito que eles sempre foram massivos, eles precisam ser massivos para mudar isso também. E é interessante, né, Mari, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a evolução ou involução dos padrões de beleza ao longo da história da humanidade, né? Porque hoje a gente vive a imposição, percebe a imposição de um padrão de beleza doentio, inclusive. Sim. Doentio, né? A gente vê, por exemplo, que um corpo como... É complicado a gente dizer que acha determinado padrão de corpo belo ou não belo, né? Mas estabelece um padrão de beleza à la Gisele Bündchen, por exemplo, que é assim... Quase inalcançável, né, amigo? E assim, quase inalcançável. E se pode questionar, da minha perspectiva, do que eu percebo, do que eu olho e analiso e tenho para mim como belo ou não belo, eu me questiono, aquilo é belo? Aquele padrão ali é belo? Né? Uhum. E por mais complicado que seja, a gente dizer, poxa, tem um padrão belo, tem o belo e o não belo em relação do corpo. Corpo é corpo, existem várias maneiras de existir no mundo, né? Isso do ponto de vista do corpo, do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista das formas de pensamento, enfim. E é interessante a gente observar que hoje o que é afastado, o que é tirado como padrão de beleza, já foi padrão de beleza, né? Se eu não estiver enganado, já foi o padrão de beleza. Enfim, mas eu queria fazer uma pergunta, eu só fiz esse comentário por conta de como é interessante, né, perceber essa mudança, e é uma mudança brutal e violenta. Mas a pergunta que eu quero fazer diz respeito a algo que você trouxe e que foi complementado com a segunda pergunta de Gersinho, que é a questão desse jogo algorítmico, né, que a gente percebe nas redes sociais. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que nós temos aqui no Papo Juris um episódio tratando a respeito do PL, chamado PL das fake news, que perpassa também por esse jogo algorítmico, que é nefasto, que é extremamente desumano e, em alguns casos, aparentemente criminoso, inclusive, né? E é algo que a gente tem discutido, e eu tenho dito que os algoritmos são o nosso novo inconsciente, é a nossa mente fora da nossa mente, porque vai moldando, né? Esse jogo algoritmo vai moldando nosso padrão de consumo, nosso padrão de pensamento, nosso padrão de condutas e ações, inclusive. E aí, sendo mais objetivo, eu queria te perguntar o seguinte: eu percebo dentro desse mundo de produtores de conteúdo, produtores negros, por exemplo, afirmando que a entrega das redes sociais, a entrega do Instagram, por exemplo, dos seus conteúdos é diferente da entrega feita por conteúdos produzidos por influencers brancos. E aí eu queria te perguntar se você observa ou tem informação a respeito da estatística, se conteúdo produzidos também por pessoas gordas tem alguma influência, tem uma entrega menor do que conteúdos produzidos por quem está dentro desse padrãozinho neoliberal e ocidental de beleza. Isso certamente tem, porque o algoritmo, ele, embora de forma orgânica, na publicidade a gente divide entre orgânico e midiático, né? Orgânico é quando não há a inserção do dinheiro, da grana. Então, de forma orgânica, tem essa questão do algoritmo, e pensando em campanhas, e pensando em publicidade, né? O que as marcas fazem, são pessoas que estão por trás direcionando esse conteúdo. E sim, há uma menor entrega, até porque numa campanha, vou dar um exemplo, de um perfume onde existem 10 pessoas e uma pessoa é gorda, uma pessoa de mídia, né, um profissional de mídia que está por trás colocando esse dinheiro, ele não vai querer colocar essa entrega para um público de 100%, já que tem uma pessoa, né, gorda nessa campanha, né, é interessante colocar para 10%. Então, são pessoas, né, trabalhando junto com algoritmos, ou seja, a gente já não tem um algoritmo ao nosso favor. E
quem é que está por trás do computador, direcionando a verba, conversando com o cliente, dizendo, e aí, você quer que essa verba seja direcionada para que tipo de público? São também pessoas, né? Então, isso deixa tudo mais complexo e deixa tudo mais problemático. O que eu observo é que, assim, por exemplo, nós mulheres, a gente sente isso com muita visibilidade, com muita facilidade, né? As coisas parecem que são feitas para mulheres novas, que sejam padrão e que possam vender outras propagandas correlatas, como produtos que façam emagrecer, produtos que façam perder celulite, produtos que sejam rejuvenescedores, né? Existe um prediletismo, né, da sociedade em enxergar isso, ou será que, na verdade, é um prediletismo da própria publicidade? O que é que vem primeiro? Assim, eu fico sempre na dúvida, né? Porque parece que é só isso que sai, é só isso que é veiculado. E, normalmente, padrão branco, de mulher branca, né, mulher magra, é aquela coisa do padrão mesmo. O que você me falou, Bel, me faz lembrar, eu posso falar marca aqui? Pode, se não puder, a gente faz um pi. Por exemplo, a gente entende que Melissa está falando para vários perfis de pessoas, né? Só que ainda assim, quando a Melissa lança uma grande campanha, eu sigo ela. Eles colocam aquela pessoa magra de 1,80 m, né? Super padrão de passarela, né? E que não é o padrão da melisseira, do melisseiro que compra essa sandália aqui do Brasil, né? Então, por mais que eles tentem se adequar, é como se eles tivessem meio que, vou cumprir aqui o papel básico de vamos inserir todo mundo, só que na hora que lançam a campanha, pode soar um pouco mais... Eu ia falar outra palavra, mas assim, soa um pouco hipócrita, né? Eu ia dizer uma outra questão. Mas você pensa, peraí, se eles estão colocando vários perfis, vários corpos para usar sandália, para mostrar que a sandália tem um bom impacto, para mostrar que homem também usa Melissa, mas na hora de lançar uma campanha, isso é totalmente diferente. Aí você não se vê contemplado. Então, respondendo a sua pergunta, por mais que a gente entenda que a gente também precisa mudar, que é um exercício diário, é até uma luta desleal, porque a publicidade vem e engole você com beleza, eu deixei você se sentir identificado, contemplado, mas essa é a campanha, aí botam milhões de reais para mostrar que, na verdade, o padrão que importa é o eurocêntrico, o padrão de passarela. Então, eles seguem, digamos assim, num período de 30 dias, eles seguem até mais da metade do mês colocando mídia para diversos públicos, mas aí eles querem fechar uma grande campanha ou iniciar uma grande campanha com o perfil que eles acreditam. Aí você pensa, caramba, todo esse exercício que eu tive de pensar, uau, eles estão pensando no meu corpo, estão pensando no meu perfil, aí vai por água abaixo, quando vocês percebem que aquela sandália, eles mostram que fica melhor encaixado num outro tipo de modelo mais ideal, sabe? Aí você fala, putz, então estavam me enganando. Mas aí depois começa tudo de novo, e aí na campanha seguinte, não, a gente contempla todo mundo. E aí é um círculo vicioso, entendeu? Entendi. Eu queria até fazer uma ressalva aqui. Tem uma marca, eu vou falar sobre ela, já puxando aqui um pouquinho a orelha dela. Primeiro, esclarecer que a Farm é uma das marcas que trabalha com corpos distintos, de cores distintas, etnias distintas, inclusive traz assim mulheres bem diversificadas e coloca inclusive seus vestidos mais caros nas mulheres, né, mais diversas, mas ainda vejo pouca abertura para mulheres gordas, né? A modelo plus size, ela não tá tão veiculada a Farm, então Farm fica aí de olho, mas aí é uma grande marca, né, que está tentando expandir e que as outras possam seguir esse modelo. Verdade. Eu falei sobre o projeto de lei sobre gordofobia, ele se equipara, né, ele está tentando equiparar ao crime de racismo. Isso tudo vai ficar bem complicado de se expressar, né, de se ver na prática dentro da publicidade. Eu acho que a gente vai precisar de leis específicas para a publicidade, engajar, né, abrir mais realmente o campo de atuação, porque a gente não tem nada muito nesse sentido na publicidade. Eu acho que o que move o publicitário é muito o mercado, né? E assim, a demanda do mercado por corpos negros e corpos gordos, né, ainda não é uma demanda, como é que eu vou dizer, reflexo do que deveria ser, porque realmente a questão no Brasil que impera é a desigualdade social, e a gente tem muito um reflexo disso na questão da desigualdade social. Então, assim, apesar da gente ter esse projeto de lei que está parado ainda, a tramitação, né, sobre o crime de gordofobia, já ser um avanço, ainda assim ele não vai contemplar a parte da publicidade. Eu queria só fazer essa ressalva para que o Congresso coloque isso em pauta logo e que a gente possa avançar na questão da publicidade, para que a gente possa ter como lei, como critério de equiparação de equidade, de gênero, de corpos distintos, e que isso possa abrir caminhos maiores, né, dentro do Brasil, que é um país de desigualdades sociais, que não vai
vai mudar muito a demanda de mercado se não houver uma ajuda estatal através de uma legislação. É isso que eu queria pontuar. Sim. E também, Bel, tem toda uma crítica em torno da ampliação, da concepção de outras discriminações pautadas no racismo, né? Há uma questão aí que a gente precisa pensar, essa ampliação, muitas vezes necessária, você fazer essa equiparação, se ela termina também nos esvaziando a própria tipificação do crime de racismo pautado na raça. Nós tivemos a própria equiparação da homotransfobia ao crime de racismo por conta de uma mora do legislador, houve essa necessidade. Também, do outro lado, como a gente está trazendo um papo jurídico, se realmente a gente ampliar para a própria gordofobia, embora seja necessário criminalizar esse ato, não estaria também, o que eu ouço muito entre as pessoas negras, esvaziando a discriminação pautada na raça, que termina sendo a base de todas as outras discriminações na nossa sociedade, porque assim, a pessoa, por exemplo, ela pode estar no grupo de vulnerabilidade socioeconômica, mas o que termina sendo determinante para ela estar ali é a questão da raça que vem antes. É uma situação que a gente precisa pontuar. Outra coisa também aqui, essa semana eu participei de um evento na Escola Superior de Advocacia daqui da Bahia para falar sobre discriminações algorítmicas. Eu falo até nas discriminações para ampliar. E foi o maior desafio para mim poder falar desse tema, que é um tema muito abstrato e normalmente a gente termina percebendo ele na questão da capa. Por exemplo, as plataformas digitais, essas máquinas terminam intermediando, mas não percebem o que está por trás. E queria até fazer um elogio à definição que Vininha trouxe aqui de algoritmo, que foi realmente muito feliz. Até comentei no início, não sei se até na hora de falar rápido eu fiz essa troca, que o próprio algoritmo termina sendo uma sequência de instruções para a solução de um problema. É uma definição que o próprio professor Murilo Sampaio e Rodrigo Carelli trazem, e a gente percebe que as pessoas não conseguem tomar decisões com base nesse sistema algorítmico, né? E eles terminam influenciando a própria construção da subjetividade das pessoas, dos desejos, dos sentimentos, as ações dela no mundo, e vai repercutir também tudo isso na própria ideia de publicidade. E uma questão interessante que eu também começo a questionar hoje, se essa publicidade plus size termina de fato atendendo a todos os corpos considerados gordos, porque a gente também pode ter nesse mesmo universo de definição de plus, qual o corpo que deve ser, por exemplo, protegido, vestido, visto. Você sente o que é nesse sentido, Mari, em relação a isso? Você se contempla, por exemplo, quando vai a uma loja comprar determinado tipo de roupa, existe uma padronização também da pessoa com obesidade? Existe sim, e existe o famoso tamanho único, né? Eu tinha criado um perfil em 2018 no Instagram chamado Garimpo Plus, justamente para fazer a busca, né, de roupas que também me coubessem, né? Porque eu estava com essa dificuldade, aí você pensa, caramba, em São Paulo eu vou encontrar um monte de roupa. E eu senti essa dificuldade, até hoje sinto, tanto que quando eu preciso comprar algo que me vista bem, precisa ser algo muito caro, o que é doido, porque às vezes é uma roupa para dentro de casa, né? E essa questão que você traz me lembra muito algumas conversas que eu já tive com funcionários, conversas que eu tive com donos de loja, porque eu sou aquela pessoa que entra na loja e eu falo assim, posso conversar com a gerente? Posso conversar com determinada pessoa? Quem é que faz o pedido das coleções, das roupas? Porque elas acham que se você é gordo, você veste tamanho único ou veste o GG, e até a abordagem já começa de forma errada, que é, cabe menina, vai lá e veste. Logo no início, eu um pouco mais ingênua, eu ia, sabe, me sentindo até desconfortável, eu ia pra cabine e botava roupa. Só que hoje em dia, eu já mudei, né, minha abordagem, e eu falo, eu conheço meu corpo, eu sei que não cabe, eu sei que eu tenho um braço muito grande pro meu tronco, sabe, não tenho muito busto, tenho mais quadril, então assim, e não é a culpa da vendedora, sabe, essa culpa já vem de um mercado de moda, né, que vem, assim, super problemático, que com certeza até modelos que estão em Paris desfilando, elas passam, claro, por outras questões, mas também problemas sobre como se vestir para aquela determinada cultura ali de Paris, né? E aí, aqui trazendo para o Brasil, as pessoas se acostumaram muito a dizer, vai, é tamanho único. E aí, dá aquele bug no algoritmo, né, do comportamento, quando você fala para a loja, peraí, essa roupa não veste ela, mas peraí, se ela é gorda, por que ela não vai vestir? Ou, se ela é gorda, por que não coube nela? E aí você faz essas pessoas refletirem, até na hora de fazerem os pedidos, de ligar para a marca, esse tipo de roupa não vai caber nesse tipo de pessoa, né? E agora tá mudando um pouco mais, só que eu acho muito invasivo, sabe? Tipo, vai, vista, e aí você vai fazer uma pessoa trocar de roupa, todo aquele transtorno, e aquela pessoa já sabe que a roupa não vai caber, mas você fica desconfortável, você fica vulnerável ali naquela situação. Não existe ambiente mais vulnerável do que uma loja para uma pessoa que é gorda, né? Porque você vê todas as pessoas te olhando, te julgando, quando você entra na cabine, e você já conhece, poxa, você dorme, acorda com aquele corpo que você está acostumado a se vestir todos os dias, e vai uma pessoa que você nunca viu na vida, uma vendedora, olhar para você e vai dizer, cabe? Aí eu cheguei e fiz, não cabe, eu conheço meu corpo. Então é preciso entender que não há um modelo e um padrão único para nada na vida, que dirá para as roupas. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado.
obrigado. Assim como o ser humano é múltiplo e ao mesmo tempo singular, nosso olhar para a vida e para as pessoas e para os corpos também deve ser múltiplo. Um olhar de acolhimento, de amor, um olhar de entender que o mundo não gira em torno do meu umbigo e que pessoas têm formas de serem e de existirem na vida que não necessariamente serão iguais à minha, e eu tenho o dever ético, acima de tudo, de respeitar, de entender, de compreender e de acolher a todos, até porque, em alguma medida, todos nós precisamos ser acolhidos, entendidos e respeitados também. Até a próxima. Esse foi o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Beijo, galera. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, @Papo Juriscast. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, no Google Podcast e aqui no YouTube. Aproveita para ativar o sininho e receber as nossas notificações. Toda sexta-feira, às 11 horas, um episódio novo. Um beijo no seu coração. Nosso muitíssimo obrigado a Mari. Mari, obrigado por seu tempo. Obrigado por adorei o papo. Sinta-se convidada para voltar quantas vezes quiser. Um beijo no seu coração. Até a próxima.